Sicredi é ter com quem contar. Você já ouviu falar Movimento Mãe Onça? Não? Então você vai ouvir muito falar daqui para frente. É um movimento que cresce em todo o Brasil. Eu estou aqui com a presidente do Movimento Mãe Onça, radicada aqui na cidade de Suzano, a Daniele Gaspar, que vai falar um pouquinho para a gente de um evento que vai acontecer e o que eles fazem para ajudar as mães atípicas. O que seriam as mães atípicas? Daniele Gaspar, muito obrigado. Eu que agradeço, Dani, Gil. você é Dani para todo mundo? Dani. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado. E trazer a voz das mães, que esse é o nosso maior trabalho, né? Trazer a voz e a visibilidade para as mães que estão à margem da sociedade, esquecidas a partir do momento que se tornam mães atípicas. A gente fala muito pouco sobre esse assunto, né? Sim. Inclusive o termo mães atípicas, talvez muitas pessoas não conheçam. Uma mãe atípica quer dizer que é uma mãe que foge do costume, né? Como que acontece, né? A mãe engravida, idealiza uma criança e nasce a criança, ela passa pelo puerpério. Ali ela se dedica total à criança, fase sem dormir e depois a vida segue, né? Ela passa aí... volta a trabalhar, a criança vai para a escola e a maternidade atípica ela não sai do puerpério, né? Ela é uma mãe que ela não volta para a sociedade. Ela muitas das vezes ela precisa abdicar a carreira, ela abdica da vida pessoal em prol de um tratamento para um filho, de correr não só para a mãe atípica, tudo ela tem que brigar pela escola, pelo tratamento, pela inclusão na sociedade. Então, ela é uma mãe que ela é uma mãe atípica. Ela precisa viver à margem da sociedade e estar sempre em luta para o filho. A mãe típica, ela é mãe, como toda mãe. Mãe é uma coisa que insubstituível, né? Mas ela consegue voltar para a sociedade, né? Ela consegue trabalhar, ela consegue um tempo para ela. E a mãe atípica não. A mãe atípica, ela passa a ser só mãe. Ela vive, digamos que 100% do dia dela como mãe. Ela em função esquece do isso. filho. A mulher, ela fica em terceiro plano, segundo plano, quinto plano. Você, quando engravidou, imaginava passar por isso? Não. Até porque as pessoas que me veem hoje falam assim, nossa, você é mãe e é uma mãe ativista. Porque eu nunca pensei, nunca sonhei em ser mãe. Não? Não. Não foi um projeto de vida? Não. Eu nunca engravidei em 5 anos, nunca usei nenhum contraceptivo. E aí passei na ginecologista, ela falou, olha, você tem uma dificuldade para engravidar, mas tem tratamento, né? Ovário micropolicístico e tal. E aí, vamos tratar? Eu estava no último ano da faculdade, eu falei, não. O que você fazia? Direito. Direito. Isso. Aí eu falei, não. Aí eu até falei pro meu esposo, eu falei, olha, não vou... Desencana desse negócio de ficar, nossa, talvez possa estar grávida, porque eu sempre tive esse problema também de ter umas pausas muito longas, né, no ciclo menstrual. Aí isso foi em dezembro, quando foi em abril eu estava grávida. Do nada? Do nada. Aceitei muito bem, porque... não foi do nada, do nada. Eu aceitei, porque outras vezes que eu pensei que eu estava grávida, eu entrei em desespero. Não posso estar grávida, preciso construir carreira, preciso... A minha vida era voltada em ser alguém na minha profissão. Entendi. E aí eu acho que como já era mãe, já estava aquele sentimento de mãe dentro de mim, fiquei feliz. Mas como toda mãe eu idealizei. E a sua gravidez foi normal? Não, eu tive bastante complicações, eu engordei muito na gravidez, né? Fiquei inchada, pressão alta, eu fui afastada do trabalho com 7 meses, 6 para 7 meses de gravidez, fiquei algumas vezes internada porque a minha pressão subia muito. Então foi uma gestação mais complicada mesmo. Mas mesmo assim, né? Toda mãe idealiza que a criança vai nascer. Mas assim, nada foi detectado no bebê? Não. Isso não se detecta através de exames? Não, o autismo ele não tem nenhum exame no caso, o autismo que a filha dela, a Catarina, de 6 anos, é portadora. Isso, então não tem um exame, né? A Catarina também ela é cardíaca. O que sempre eu ficava preocupada na gravidez é que eles falavam, ai mãe, não deu para ouvir direito, coraçãozinho. Então ia adiando. Quando ela nasceu com 2 sopros, então... Detectou-se já na gravidez. Agora o autismo não tinha como, né? Não. E a gente idealiza, quando a gente fala assim, a mãe passa pelo luto de enterrar um filho idealizado para viver com um filho que veio para você.
Então a gente idealiza que você já imagina tanto no futuro, porque eu já sou uma pessoa ansiosa, né? Tenho TDAH, vivo no negócio da ansiedade. Então eu já imaginava na época da escola, ela voltando da escola, me contando como foi o dia, e hoje a Catarina tem 6 anos e ainda não é verbal. Então você tem que reinventar a sua vida. E ela depende 100% de você. Sim. E foi daí que você iniciou esse trabalho? Ela já iniciou esse trabalho fora da cidade, né? Assim, eu vim de São Bernardo para Suzano, voltei para Suzano, e a Catarina fazia terapia em Mogi das Cruzes. A gente pegava 6 conduções por dia para ela fazer esse São Bernardo para Mogi é um desgaste muito grande. De Suzano para Mogi. De Suzano? Isso, eu mudei para Suzano de São Bernardo para poder conseguir a terapia para ela em Mogi. Uau! E aí ainda assim eram 6 conduções por dia. E aí fomos atrás de convênio, encontramos uma clínica boa, e aí veio o descredenciamento do convênio. E as crianças ficaram sem tratamento. Os convênios não têm dado apoio nenhum a esse caso. Nós já falamos aqui com a Silvia Martins, inclusive, a falta de atenção dos convênios para determinados assuntos. Sim. E aí, com esse descredenciamento, as mães se juntaram, porque mãe atípica é assim. Ela está sempre na briga, né? Independente de ter um grupo ou não, a mãe atípica, ela briga. A gente é chamado de barraqueiro. Mãe onça! É isso aí, a gente vira onça. Mexe com nossos filhos, a gente vira onça. E aí, conforme esse descredenciamento, a gente começou a se organizar. Na época, na Mãe Onça, tinha outras pessoas envolvidas. Uma foram saindo, né? Uma saiu para se candidatar, a outra, justamente pela demanda da maternidade, né? Não conseguiu se manter, então... Depois desse descredenciamento, continuei tocando Mãe Onça, né? E ele virou um foco voltado para as mães, porque a gente foi para as ruas lutar por conta desse descredenciamento. Isso em São Bernardo do Campo? Em Mogi. Já em Mogi? Já em Mogi. A gente foi para as ruas brigar. Só que não tinha mães o suficiente para aparecer nas ruas. O Instagram, @movimento Mãe Onça, ele é nacional? É um Instagram nacional. Isso, a gente fala que o Mãe Onça, ele é a regional, então ele tem em todos os lugares. Onde tem uma mãe, tem um Mãe Onça. E com esse descredenciamento, então a gente tocou. Só que no dia da manifestação quase não teve mães. A gente não tinha como dar voz, brigar por uma coisa, se não tinha público ali para brigar. E por que não tinha? Porque não tem rede de apoio. Aí eu falei, eu preciso... Rede de apoio, não tem quem fique com o filho ou com a filha. Isso. E aí eu falei assim, não, eu preciso trabalhar com as mães. Até porque as que participaram, elas estavam totalmente abaladas psicologicamente. Elas não tinham estrutura. As que tinham alguém para deixar a criança, não tinha estrutura. São mulheres que estavam feridas, com depressão, mulheres que acordavam, não penteavam cabelo, não se esqueciam. Algumas abandonadas pelo marido. 80% das mulheres são abandonadas pelos maridos quando viram mãe atípicas. 80%. Grave isso. Grave. A gente já sabe que, sendo mãe atípica ou não, o pai costuma meio fugir da raia, né? A maternidade é uma coisa muito feminina, né? Não estou justificando aqui por ser homem, não, porque eu sempre fui um pai presente e sou até hoje. O bebê já depende 100% da mãe, nos primeiros meses, né? Quem tem peito é mãe, enfim. Mas depois a vida tem que seguir. Sim. E para a mãe atípica, a vida não segue. A vida fica ali no puerpério, né? Que o puerpério é aquele momento que a mãe, ela vive 24 horas para o filho. Ela não dorme porque a criança acabou de chegar no mundo, a criança chora o tempo todo, vomita, tá se adaptando com o ambiente. E o autista é o tempo todo isso. Né? O autista, ele está em constante em adaptação, o som atrapalha, o calor excessivo, né? Que nem minha filha é uma autista muito sensorial, então o calor deixa ela extremamente irritada. Esse calor imenso que a gente tem passado. Então, é isso. Eu falei, não, a gente precisa olhar para essas mulheres. Como que a gente vai brigar pelos nossos filhos e proporcionar um futuro melhor para essas crianças? Brigar se essas mães não têm condições de sair nem de casa para brigar por essas crianças. Elas não têm mais psicológico. E a gente vai brigar em coisas grandes, né? SUS mesmo, 3 anos para conseguir passar com neuro. Então, eu tenho ouvido muito isso, até por isso também a Daniele Gaspar está aqui, que é presidente do Mãe Onça aqui de Suzano, para falar sobre essas barbaridades que a gente vê na saúde, a dificuldade enorme de ter um diagnóstico que muitas vezes são evidentes. E o diagnóstico precoce para o autista é assim...
Fundamental. Fundamental, porque tem a plasticidade neural. Né? Até os 5, 6 anos, essa plasticidade ela é mais maleável, então é mais fácil desse cérebro aprender e se desenvolver. Passando dessa idade, não é que ele não vai se desenvolver, mas ele já tem uma rigidez. A dificuldade é maior. Isso. Então, se você tem uma criança de 1 ou 2 anos, 2, 3 anos, que ela vai ficar 3 anos na fila para ter um laudo, para quando vir o laudo, começar a ir atrás dos profissionais que já não tem na rede pública, essa criança ela perdeu todo esse tempo, né, para se desenvolver. Já foi. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas a gente vive isso. Sim. É um absurdo. Pode falar. E na saúde pública, depois que você pega o diagnóstico, não tem tratamento. Não tem. Não tem. Imagina, você não vai conseguir fazer terapia com seu filho na rede pública. O que será que acontece com a nossa saúde pública? A falta de preparo, a falta de olhar? Eu acho que é a falta da inclusão e o negócio do não é comigo. As pessoas costumam a lutar, a entender quando ela sente na pele. Quando ela vive aquilo, né? Então, a gente sabe que a gente tem assim, toda uma história de preconceito, de falta de inclusão na sociedade. Isso falando do negro, do obeso, de qualquer coisa que fuja do padrão, né? Que eles ditam ser o padrão pré-estabelecido pela sociedade. Então, né? assim, a gente sabe que tem aquela coisa assim, vamos priorizar quem vai desenvolver. Não é importante pro governo, enfim, desenvolver o autista. Não é importante para eles. E a gente vê um crescente tão grande de autistas, de pessoas com TDAH. Sim, e na verdade, que nem as pessoas falam assim, nossa, mas por que está surgindo tanto autista agora? Antigamente não tinha? Tinha, não era detectado, né? Não tinha o diagnóstico, era tratado como louco. Né? Tem problema, as pessoas não davam o termo adequado. Implicava até o medo na sociedade. Sim. Não fica perto, é louco. Então, hoje está tendo um pouquinho mais de visibilidade para esse diagnóstico acontecer. Ainda é pouco. Sim, é pouco, porque não adianta diagnosticar e não ter tratamento. Sim, e nós não temos. Não temos. Terá um evento no dia 8 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. É o primeiro evento do Mãe Onça. Movimento Mãe Onça, aqui em Suzano, das 9 ao meio-dia. Esse evento vai ser na Associação Caminho do Sol, na rua Cidade de Diadema, número 500, no Parque Maria Helena, aqui na cidade de Suzano. Fala um pouquinho como que vai ser esse evento, Dani. Esse evento é para proporcionar para essas mulheres um pouquinho de acolhimento, um pouquinho para... É o Dia Internacional da Mulher. A gente quer trazer essa mulher de volta para a sociedade. A gente quer que ela olhe para ela e lembre que ela é mulher além de mãe. Né? Porque acontece o abandono da pessoa, do individual. Né? Então, nesse dia a gente quer proporcionar uma massagem relaxante, um autocuidado de beleza... porque o Mãe Onça já oferece terapias gratuitas online para elas, porque a gente sabe que também tem essa demanda de não conseguir sair de casa. Então, esse tratamento psicológico ele já está fazendo. Só que a gente precisa resgatar essa mulher, a autoestima dessa mulher, empoderar essa mulher, porque o que acontece muito no Mãe Onça, a gente pega essa mulher ferida. Depois, ela se cura. Se cura não porque a gente está sempre em constante luta, mas ela consegue sair dessa escuridão que acaba ela se entrando. Se restabelecer, né? Isso, e aí ela acaba vindo para o Mãe Onça. É um sábado, viu? Vim olhar aqui, não vim ler mensagem no WhatsApp não, viu? Linguarudo. Eu vim aqui olhar, é um sábado, dia 8. Isso. E aí essa mulher, ela volta para a sociedade e ela volta se sentindo poderosa, onça. E aí o que a gente faz no Mãe Onça? A gente dá espaço para ela. Ela vai representar o Mãe Onça em entrevista, ela vai... Quem vai colaborar com vocês neste dia 8 de março? Quem vai fazer massagem nas mulheres? Quem vai... São voluntárias. 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 A gente busca parcerias. Ainda está buscando parceria? Sim. Assim, a gente vai ter uma parceria da Mary Kay, que vai fazer limpeza de pele, vai fazer maquiagem. Mas a gente está buscando parcerias para alimentação, né? A gente sabe que muitas... Parece que é irreal, mas é real. Se você pedir para uma mãe trazer um suco, vai faltar para ela, ela não vai ter. Não. Então a gente quer proporcionar esse momento para elas, porque né? Vocês vão receber mães
de todas as esferas de poder aquisitivo, desde Sim. das mais humildes até as mães que têm condições. E esse evento que vai estar acontecendo aqui de manhã também vai acontecer em São Paulo, vai acontecer em que Guarulhos legal. e vai acontecer em Mauá. Olha que Mas aí legal. a gente ainda está trabalhando para poder divulgar direitinho, né, as parcerias. E as pessoas que puderem ajudar o movimento Mãe Onça, se não pode doar o seu tempo, no caso, tem uma chave Pix que você pode fazer doação de qualquer valor, não é isso? Qualquer valor. Posso falar a chave Pix? Pode. É um e-mail, movimentomanhonça@gmail.com. Mãe, não tem tio e onça não tem cedilha, não precisa falar, né? movimentomanhonça@gmail.com. Quem puder colaborar com o Movimento Mãe Onça pode fazer doação de dinheiro, porque daí vão comprar. Isso, depois é feito tudo prestação de contas, né? A gente faz porque o Mãe Onça ele ainda não se tornou um instituto, uma ONG, e por enquanto ele age como um movimento social. Nós estamos oficializando o CNPJ porque é uma rede feita por mulheres e a gente somos mulheres que estamos fora do mercado de trabalho. Então a gente depende de conseguir arrecadar esse valor. Doações. Isso. Então a gente está na formalização desse CNPJ. Então isso está indo para uma conta pessoal agora. Mas ele é tudo feito prestações de contas depois. Tudo que for comprado, tudo que for recebido, a gente faz a prestação de contas. A gente prefere que sejam doações. Mas quem não consegue fazer essa doação, a gente pede para fazer essa doação em Pix. Eu disse o Pix, que é o e-mail, até por conta de que tem gente que fala assim, às vezes eu não... você pode colaborar, você pode doar lanchinhos, você pode doar suco, você pode doar guardanapo de papel, porque tem que... Copo descartável, garrafinhas de água, você pode fazer. E as pessoas que quiserem doar, procura quem e onde, Dani? Pode entrar em contato direto pela nossa rede social também, né? Que é esse... O Movimento Mãe Onça. Chega em você? Chega. É eu que passo administrando o Mãe Onça ali no Instagram. Tá bom. Então consegue falar comigo. Tá, então, através do @Movimento Mãe Onça do Instagram, você consegue falar com a Dani. Às vezes você tem tem uma caixa lá com 12 garrafinhas de água que você não está usando, não vai usar. A gente vai retirar. Tudo é muito bem-vindo. Sim, tudo. Tudo. Um trabalho artesanal, o que a pessoa tiver para ofertar, a gente está receptivo para... Porque tudo é carinho, né? Um carinho, ele é muito bem-vindo. Então, Cuidando de Quem Cuida é o evento no dia 8 de março, na Associação Caminho do Sol. Fica aí o convite para quem puder. E se você é um profissional de alguma dessas áreas que a Dani está dizendo, profissional também pode, de repente, ir lá uma manicure que queira. Eu sei que sábado manicure trabalha, né? Não só para o evento, a gente precisa de... Para realizar o trabalho do Movimento Mãe Onça, a gente precisa de voluntários. Psicólogos que se disponibilizam a atender voluntariamente online, nutricionista, qualquer projeto, principalmente para a mãe que quer ser empreendedora. Essa mãe ela não quer viver de benefício. É isso que a sociedade não entende, porque a gente é muito julgado. Essa mãe fica em casa o dia inteiro recebendo benefício. Para receber o benefício, praticamente você tem que ser morador de rua. Você não pode ter renda nenhuma. Começa por aí. Então, essa mulher, ela quer voltar para a sociedade. Então, a gente quer montar alguma coisa que traga essa mulher para o mercado de trabalho também. Ou um home office, algo artesanal que ela vá trabalhar, vai ajudar. Então, a gente precisa de profissional também, às vezes, para capacitar a mãe para alguma coisa. E é tudo uma logística, porque também a gente precisa de voluntário para, nesse tempo, alguém ficar com a criança. Então, qualquer voluntariado é bem-vindo. Você tem um projeto, quer agregar... A gente está de braços abertos. Nesse evento do dia 8, a mãe poderá levar o filho? Poderá. A gente criou um espaço para a criança, né? E a gente está atrás de voluntárias, né? Porque a gente não dá para deixar a criança ali sozinha. Não, tem que ter cuidador ali, alguém que entenda do balacobaco, né? Para cuidar. Isso, porque se a gente chama a mãe, chama a criança, mas não tem ninguém para supervisionar, a mãe não vai aproveitar nada. Ela não vai conseguir sentar para fazer nada. Então, a gente precisa de voluntários também para ficar com as crianças nesse dia. Estamos atrás e vai ter esse espaço para criança com pintura, algo mais pedagógico, né? E a gente está atrás. O espaço não é tão grande para colocar grandes brinquedos, mas assim trabalhar o sensorial da criança, porque o autista tem muito essa parte sensorial. Então a gente vai fazer mais uma coisa mais pedagógica ali com as crianças, com alguém monitorando. Dani, eu sei também que o Movimento Mãe Onça, ele dá
procura ajudar com assistência jurídica, porque assim muitas mães às vezes se sentem perdidas e não sabem como agir. Não sabem os seus direitos. Os seus direitos. Isso, não sabe os seus direitos. A gente não tem uma advogada ainda oficial, porque, como eu te falei, nós estamos ainda oficializando o CNPJ. Quando tem o CNPJ e a gente começa a receber uma verba, a gente consegue prestar esse serviço jurídico gratuito. Essa verba virá de onde? Deverá vir de onde? Municipal, estadual? A princípio tem que ser municipal. Para chegar no estadual, você tem que ter 5 anos já de CNPJ aberto, mais ou menos. Então, municipal, de empresários também. E aí a gente consegue, né, bancar o que precisa. No momento, a gente é só no voluntariado mesmo. Não tem como a gente pagar por nenhum trabalho agora no momento. Então, é o voluntário da gente, como mãe, e das parcerias que a gente vai fazendo. É porque muitas mães... Tem mãe também advogada, evidentemente, sim, né? Eu sou formada em Direito, mas não atuo. Não atua. Não atuo. No momento, não tem condições. A Catarina é uma criança que demanda muito de mim. Ela tem um apego muito grande ainda. Eu dependo dela estar na escola para mim ter essas 4 horas da escola dela, para mim fazer alguma coisa, para mim trabalhar e tudo. E no momento a gente ainda está em transição de transferência de escola. Então, marcar uma audiência e não conseguir aparecer fica complicado, né? Hoje tem audiência online e tudo, mas ainda assim é complicado. Mas a gente tem advogados. E dentro do Mãe Onça, o que a gente faz? A gente dá assistência jurídica, a gente tem mães que são advogadas, que dão essas orientações, e a gente faz parcerias com advogadas que podem atender com valor social. As que não têm condições de pagar nem o valor social, a gente está aqui para somar. Então, tem outros grupos. Tem o Resiliência Azul, em Mogi das Cruzes, que é a Diva, que é a presidente. Uma mulher sensacional, uma mãe ativista maravilhosa também. Que lá eles já são ONGs, são oficializados. A gente encaminha porque eles têm como fazer ação coletiva gratuita para essas mães. Então, a gente vai buscando as parcerias. A gente vai batendo na porta. Não pode ter vergonha de pedir. E você sabe pedir? Sim, pedir. Não é? Tem que saber pedir, tem que poder encontrar pessoas que ajudam para elevar a autoestima dessas mulheres. Eu sei que os cuidados, eles não têm fim, né? Os cuidados que devemos ter. E assim, a gente fala, os cuidados remete muito à parte estética, e não é só a estética, né? Você vê que tem mãe que a criança tem, que nem a Catarina tem 6 anos e nunca mais fez um preventivo de saúde. Não fez? Não fez. Como que ela vai? Como que ela vai deitar numa mesa de um ginecologista e levar a criança junto? Com quem ela vai deixar essa criança para ela? A mãe não faz mais? A mãe não faz mais. Entendi. A mãe não... Tem muita mãe que está com depressão, síndrome do pânico. Tem mãe com pressão alta. Porque o psicológico, que é o que a gente tenta priorizar de tratar essas mães, o que a gente não trata do psicológico, ele vira doença física. Né? Então, vai ter uma hora que o seu corpo vai reagindo a tudo que você está vivendo. Tem uma pesquisa que diz que a mãe atípica, ela vive a mesma pressão que um soldado em campo de guerra. Parece que não, né? Fala assim, nossa, essas mães se vitimizam, mas não é. Ô Dani, eu não acho nem que é vitimizar, não. A gente não tinha conhecimento disso. Tem mães que têm um filho sem tratamento, que a gente está falando sobre isso, o filho não tem tratamento, não tem... às vezes não toma uma medicação, nada, porque a mãe não conseguiu chegar até esse tratamento. Então, dentro de casa, essa criança se agride a mãe. Você imagina, você acordar e até a hora de você dormir, essa criança te beliscando, te mordendo. E tem criança que dorme 2 horas por noite, 3 horas por noite. Agora, você imagina o psicológico dessa mãe. Mas não tem medicação para essas crianças? Para isso, ela precisa chegar até o tratamento. Para isso, o SUS precisa... Precisa. Se ela não passa no neuro e o neuro não dá o diagnóstico de autismo, que medicação vai dar para essa criança? Não pode dar. Entendeu? Então, você vê que a gente fica sem saída. E o que impede da Catarina estar em uma escola hoje? Esse é um assunto muito importante. A Catarina, ela é o suporte 3, ela não é verbal. A Catarina faz uso de fralda. E se comunica muito pouco, né? Então a gente fala que não é verbal porque ela não vai chegar aqui e vai conversar, ela não vai formar uma frase. Ela abraça, ela... Não, ela é extremamente carinhosa. A Catarina é pegajosa até. Tá. Mas tem que, para se livrar dela depois que ela vai com a cara, é difícil. É difícil. Só que ela é uma criança autista e TDAH. A maioria dos autistas tem a comorbidade do TDAH, né? Não é uma regra, mas é a grande maioria.
E a Catarina não vai ficar sozinha numa sala de aula com uma professora para cuidar de, por exemplo, de 30 alunos. E a Catarina andando para um lado e para o outro, não verbaliza se está com dor, se fez as necessidades na fralda. Ela não vai sentar, ela tem problemas de coordenação motora fina, porque a maioria dos autistas também tem dificuldade de segurar num lápis. E aí, como uma professora vai dar conta da sala, dos alunos, não dá. E aí, agora... o governo estabeleceu que, mesmo judicializando, mesmo você tendo uma liminar... Mas não é uma obrigatoriedade? É um direito, mas como tudo no Brasil, as coisas funcionam no papel, na prática não. Essa é a verdade. Então, agora o governo estabeleceu o quê? Que mesmo quando você tem a liminar de um professor auxiliar, que é uma pessoa capacitada, estudou, se especializou, né, no PCD, no autista... Mesmo quando você judicializa e tem essa liminar, você vai ter que dividir esse profissional. Se tiver mais 1 ou 2 ou 3, 4, 5 alunos na escola, não é na sala. Porque esse profissional, ele vai ficar rotativo, indo de sala em sala. Como que ele vai desenvolver uma criança? Se ele está aqui, daqui a pouco tem uma criança ali também precisando, ele tem que sair da sala de aula. Crise. E muitos autistas têm epilepsia. Sim. Aí você sai de uma sala para atender uma criança, Como é que você larga? Isso. Então, não funciona. O governo, quem cria os projetos, eles precisam ir para dentro da sala de aula e ouvir as mães. As mães precisam ter voz, precisam ter visibilidade. Elas sabem a real situação. Os professores, ouçam os professores. Vai viver um dia, faz um laboratório, pega uma escola que tem bastante autista e passa lá 15, 20 dias para ver a realidade. Não tem condições. A gente que é mãe, que tem uma criança, eu tenho uma só, que eu passo o dia inteiro em casa, eu não posso piscar o olho que alguma coisa acontece. A Catarina, no final do ano agora, ela pegou um remédio fortíssimo, controlado, ela subiu em cima da cômoda, subiu em cima do guarda-roupa e tomou o remédio. Nós fomos parar no hospital, no dia eu estava sem celular, não tinha como pedir ajuda. E ela foi para o hospital, teve que fazer lavagem, não sabia me dizer o que tinha acontecido, porque não é verbal. E assim, em casa tudo é no alto, tudo é trancado, e ainda assim... E a danadinha ainda subiu. Então, criança, agora, né? Agora você imagina uma sala com 36 crianças. Um professor para sair de sala em sala olhando essas crianças, não funciona. A gente não quer uma escola para ser um depósito. A gente quer que nossos filhos desenvolvam. O medo de toda mãe... Isso é uma súplica, né? Não é uma coisa assim que já está se tornando... uma dificuldade muito grande, né? Não, já passou de dificuldade, é uma coisa inacreditável, é surreal um negócio que é imposto pra gente. O medo de toda mãe, Gil, é um dia faltar pro filho. Só que esse medo, ele é maior para a mãe atípica, porque uma mãe que ela sabe que ninguém é eterno, que um dia ela não vai estar aqui, ela vai deixar um filho funcional, um filho que vai trabalhar, um filho que vai se relacionar. Pra gente pensar nessa possibilidade, a criança tem que ter o básico, que é a escola. Porque na saúde a gente já sabe que não vai ter. Então, na escola ela vai ter o convívio social. Olha, na saúde a gente já sabe que não vai ter. Que triste ouvir isso. A criança ela precisa se socializar, né? Então, a escola já é um lugar que, já que não tem terapia, ela vai ter essa função lá. Ela precisa aprender, ela precisa desenvolver. Então, ela precisa ter um profissional voltado para ela. Porque eu quero partir desse mundo sabendo que minha filha vai saber conseguir pegar um ônibus, pagar uma conta e comprar um pão e saber o troco que ela tem para receber, saber identificar quando alguém está debochando dela ou querendo o mal dela. Que ainda tem isso, né? A maldade das outras pessoas. Das outras pessoas. O bullying na escola. Quando o autista passa para... Bullying. Quando o autista passa para a adolescência, muitos se suicidam. É mesmo? É um grande índice. Nossa, eu não sabia disso. Porque ele não sabe, o autista já não sabe lidar com as emoções. Tudo ele sente mais. Agora, você imagina, se para uma criança, um adolescente típico, isso já é complicado, a gente sabe que tem índices de suicídio. Imagina para o autista. Né? E é outra sementinha que a gente precisa plantar, que nem a gente faz um trabalho dentro das escolas como? Trazendo a consciência do bullying para as mães. Porque a criação do que o seu filho vai ser começa dentro de casa. Papai, o professor não mamãe é dentro de casa. Não é função do professor educar e dar caráter para as crianças. Não, é do pai e mãe. Isso. Então, a função, a gente faz esse trabalho, fala que se coloque no nosso lugar, né, como mãe.
E aí depois leva esse trabalho de conscientização para dentro em da escola dos relação professores. ao homossexualismo, tudo. É dentro de casa que você tem que ensinar o respeito. O respeito. Se não é que nem você tocou no homossexualismo, né? Eu acho que é uma pauta até complicada de falar, porque na minha família tem homossexual e tudo mais, e assim, eu nunca vi a diferença. Porque o que a pessoa faz da vida pessoal dela não deveria ser pauta de discussão em lugar algum. Lugar nenhum, É isso mesmo. Então, se a gente já tem sabe que aqui, no Brasil mundial a gente já tem essa dificuldade, a gente sabe toda a luta que o negro tem, que a pessoa que está fora do padrão, o obeso, ou qualquer... é branco demais, é o albino, enfim... Tudo vira uma questão para bullying. É bullying. Mas essa criança, ela ainda consegue chegar e verbalizar para o pai e para a mãe. O autista que não consegue. Não consegue. Olha, se eu falar para você que a Daniele Gaspar, a Dani, estava super apreensiva de bater esse papo aqui comigo. Tava. Olha aí como essa mulher fala maravilhosamente bem. Gente que coopera constrói um mundo melhor. Esse aqui é o copo do Sicredi que a Dani vai levar com carinho aqui para você tomar sua água. Claro que a Catarina vai pegar e vai brincar com ele, eu não tenho dúvida disso. Mas você acertou, ela é apaixonada por copo. Ela põe qualquer coisinha aqui para fazer barulhinho. A Catarina já é um brinquedinho para Catarina. Dani, seu trabalho é excepcional. Seu trabalho é maravilhoso. Que mais mulheres se juntem a você, a vocês, e que ninguém tenha medo do novo. Sim. Né? O novo, ele muitas vezes chega na vida da gente para acrescentar coisas boas. Prazer enorme em poder te receber, em poder levar essas informações às pessoas e saber desse trabalho maravilhoso que você faz. Parabéns. Obrigada, Gil. Quem eu falo, dar voz e visibilidade pra gente. Parabéns. É importantíssimo também o seu trabalho. Eu queria falar de outras mulheres também que estão à frente, que é a diva do Resiliência Azul. Pode Aqui falar. Em Suzano nós temos a Paulinha do UFA. Paulinha, uma graça de pessoa. São mulheres que estão ali à frente fazendo a diferença e por trás delas também tem outras mulheres. Sim. Aqui no Mãe Onça a gente fala, são todas à frente, mas cada lugar trabalha do seu a voz da mulher. Isso. Independe do rótulo, se é Mãe Onça, se é UFA, Resiliência. Parabéns a vocês, mulheres, que conseguem ir adiante de todos os problemas que vocês já vivem e conseguem se posicionar e se destacar. Parabéns. Obrigada, Gil. Te agradeço. Pelo seu trabalho também, muitíssimo. Por ter dado esse espaço para a gente. Venha sempre que quiser, em todos os eventos que a gente possa divulgar. Vou ter imenso prazer em te receber. Obrigado. Vou vir com todo prazer. Obrigado, também. Obrigada, viu? Também. Obrigada. Beijo na Catarina. Pode deixar, eu vou chegar, vou dar um beijão nela. Bem forte o abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.